Então vamos começar a nossa história, meu bem. É agora. Vamos. Vamos começar o ano. Qual é o ano pra você? 1988. O início de 1988. Eu acho que muita gente aqui não sabia dessa história. Acho que não, porque tem Então- muita gente nova aí também. Então vou começar. A gente vai dividir em quatro ou cinco capítulos, tá? Pra vocês terem noção de que a gente se reencontrou várias vezes. Vamos começar. Eu estava na porta da minha casa, no elevador, esperando o elevador, com a mochila, com a mala, porque eu ia viajar. O telefone toca e o elevador demora. E aí eu fiquei, não, o telefone tá tocando, eu vou pegar o elevador e vou me embora que eu tô indo viajar. O telefone ficou tocando, o elevador não chegava, e o telefone tocava e o elevador não chegava e eu resolvi atender. Detalhe, não havia celular, era telefone fixo. Não, telefone de discar, assim, ó. discar em casa. Eu acho que nessa época a gente nem tinha aquele de digital. Era de discar mesmo. De discar. Aí tocou, esse telefone ficava tocando lá em casa, não tinha ninguém lá em casa, e eu tava do lado de fora esperando o elevador demorando pra caramba. Destino é assim mesmo. Né? É aquela história que eu já falo. Quando é pra ser, é isso aí mesmo. Aí eu tô lá esperando, não sei o que, nada. Tá bom, vou atender o telefone, que deve ser urgente. Pra pessoa ficar insistindo tanto tempo assim, deve ser alguma coisa séria. Eu atendi um amigo meu falando o seguinte: Márcio, o baixista da minha banda amarelou. A gente tem um show sexta-feira que vem. Ele está com medo de fazer o show. Ele saiu da banda por causa disso. Eu tô chamando você pra tocar o baixo. Falei, legal. Bacana, só que eu não sei tocar baixo. Ele, não tem problema, eu já vi você tocando violão lá no clube, você toca bem pra caramba, e é isso aí. Eu falei, beleza, eu topo. Então fazer o seguinte, segunda-feira eu tô chegando de viagem, a gente conversa. Ele falou, não, a gente vai ensaiar agora, esquece a viagem, desmarca tudo. Eu falei, como assim desmarcar? Tô com a mala, não sei o quê. Desmarca a viagem e a gente vai ensaiar. Ele me convenceu a desmarcar tudo e a gente ensaiar naquele mesmo dia, porque a gente só tinha, era sábado isso. Sábado, domingo. Aí depois tinha um com ele na segunda-feira, porque eu tinha sábado e domingo com a banda. Domingo com ele, sábado e domingo com a banda, segunda-feira com ele, aí depois o último ia ser quinta-feira. Ou seja, não tinha tantos ensaios assim. E o show era sexta. E o show era sexta-feira. Falou, não, tem que ser agora. Desmarquei tudo e fui ensaiar, a gente ensaiou lá, eu peguei todo o repertório de uma vez só. E, enfim, ficava o dia inteiro tocando. Eu não tinha baixo, eu tocava no violão, ficava tocando baixo no violão. Pra ficar decorando as coisas que eu tava aprendendo. Muito bem. Chegou o dia do show, 1 hora mais ou menos antes do show, aparece a Kika. Ela chegou lá com uma amiga nossa, né? Isso é no clube, Clube Sírio-Libanês no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Aí chegou uma amiga nossa do clube com ela. E aí, não sei porquê, a gente, 1 hora antes do show, começa a conversar. Fica lá, ou seja, não era pra eu estar lá, não era pra eu estar lá, entendeu? Não era pra eu tocar naquele show. Mas aí a gente começa a conversar e a gente vai conversando e tá conversando e papo vai, papo vem, aquela coisa toda. E eu tô olhando pra Kika. Engraçado que eu comecei a conversar com a Kika, ela foi se modificando durante a conversa. É sério. Eu olhava pra ela assim, normal. Mas aí de repente eu falei, caramba, ela tem um olho bonito. Caramba, ela fala de um jeito não sei o quê. Caramba, ela tem um cabelo não sei o quê. Caramba, ela tem um sorriso não sei o quê. Daqui a pouco eu falei, caramba, eu tô apaixonado. Ai, meu Deus. Mas foi assim, acontecendo, cada passo assim. Bom, enfim. Eu aí, tinha 14 anos e você tinha quanto? 17. Eu tinha 17. Isso daí é uma controvérsia. É porque a gente não lembra a data. Porque assim, ela faz aniversário em fevereiro e eu faço aniversário em maio. Então, pra mim foi alguma coisa entre fevereiro e maio. Porque ela tinha 14 e eu tinha 17. Mas aí depois ele fez 18, porque a nossa diferença é de 4 anos. Porém, Pois é. Agora, por exemplo, eu tenho 46 e você tem 50. Pois é. Então, mas no começo do ano não é assim. No começo do ano não é assim. Tem 3 anos de diferença. Então, foi mais ou menos ali, naquele pedacinho, nesse hiato. Foi ali. Foi por pouco que eu não fui preso. Que isso? É porque se eu tivesse 18 anos não e você com 14... Nenhum. Tem porque você é chamada menor impúbere. Você não tem discernimento ainda. Tá, mas olha só, pessoal. A gente era namoradinho assim. Não, sei, mas mesmo de assim, dançar música lenta, de dar uns beijinhos aqui, um beijinho ali. De beijinho aqui. Nada além disso, tá? Porque muito santinho aqui, não fiz nada além disso. Tá, a pergunta aqui, isso ainda no Brasil, deixa eu situar vocês. Isso a gente tá falando, o lugar onde isso aconteceu é no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro, no Clube Sírio-Libanês. Que hoje em dia não existe mais. Que hoje em dia não existe mais. Infelizmente. A gente começou a namorar no meu primeiro show, que não era pra eu estar lá. A gente começou a namorar e essa é a primeira parte da história, né?
A gente se conheceu e aí a gente começou a date. Começou a namorar. E eu sempre fui um cara muito caseiro mesmo. Vivia na casa dela. Aí a pessoa que... Eu ia muito pra casa dela. Eu, como tinha 14 anos, tava ainda no segundo grau, que hoje em dia nem é segundo grau que você fala, né? High school. Como é que chama isso no Brasil agora? Na minha época era segundo grau, que é, né, o primeiro, segundo e terceiro ano. Era o quê? Já tinha uma escola fizeram uma pergunta interessante aqui. Se nessa época eu já avaliava a voz. Pois é, eu comecei a dar aula em 89. Logo depois. Logo depois. E aí eu ia pra escola, voltava da escola, tava o Márcio lá em casa. E chama ensino médio hoje em dia. Ensino médio, isso aí. Né, amor? Isso. Ele é muito caseiro. Eu fiquei muito amigo da mãe, da sogra. Então, assim, ela fazia uma comida maravilhosa. Então, eu tava sempre lá comendo. Ele ia lá filar a boia e ficava lá. Mas, assim, como é que era a história? Eu ia lá. Eu morava em Botafogo e ela morava na Marquês de São Vicente. Ali, qual é o bairro? Na Gávea. Marquês de São Vicente, na Gávea. Então, era aquela história. Não dava, vou ali e já volto. Eu ia pra ficar um tempo lá, porque era longe. Pegava ônibus nessa época, né? Então, ia pra lá e ficava lá horas. Dormia. E dormia. Às vezes dormia, porque acabava o ônibus. Na sala, né? Muito cuidado. Primeiro que eu dormia com as minhas irmãs no quarto. Segundo que eu era santinha, nada de chegar perto de mim. Mas ele dormia na minha casa. Aqui, ó, uma pergunta. Como os pais reagiram ao namoro? Então, minha mãe e meu pai adoravam o Márcio. Tocava violão em casa, todo mundo adorava ele. Eu amava, porque ele sempre foi um menino bonzinho. Sempre. Eu amava, como amava. Aqui perguntando, você era tímido? Sempre fui. Sempre fui. Sempre. Aqui outra pergunta, que me fisgou pelo bucho. A minha mãe fazia a gala, e né? E como era o cabelo na época? Curioso isso. O cabelo na época era curto porque, como eu tinha 17 anos, eu estava esperando eu me alistar no exército para saber se eu ia servir ou não. E dependendo do que acontecesse, eu ia deixar meu cabelo crescer depois. Essa história também ninguém sabe. Eu era voluntário, eu queria ser paraquedista. Mas quando o cara olhou pro meu pé chato, ele falou, você é chato até no pé. Vai pra casa, meu filho. Vai deixar esse cabelo crescer. Aí me dispensaram. Me dispensaram do serviço militar. E aí, a partir desse momento, eu deixei meu cabelo crescer. Aí deixou o cabelo crescer, fez capoeira, né, amor? Ótima tática. Primeiro conquistar os pais. Ele conseguiu isso com certeza. Porque os meus pais ficaram mais próximos dele do que eu, assim. Porque eu queria os meus amigos, queria fazer outras coisas, né? Não é não, amor? Vocês têm uma música de casal Temos. Now I have the time of my life. Tocava essa música, não importa. Saía eu de um lado, ela do outro. Vamos riscar o salão. E como é que era que a gente dançava música lenta e se abraçava e chorava? O choro era do quê? A gente tinha uns negócios muito esquisitos, porque era assim. Meu Deus. Como ela tinha essa coisa de liberdade e tal, e não queria se envolver muito, mas ela gostava de mim, eu não sabia. Ela ficava muito calada com essas coisas e eu vivia na casa dela e tal. Tipo, era assim, ela chegava na casa dela, ela abria a porta e passava direto. Você tá aqui de novo? Meu Jesus. E passava batido, assim. Então, rolava isso. Então, assim, as poucas vezes que a gente se encontrava no clube, aí a gente ficava abraçado chorando. No meio da pista. No meio da pista, chorando. E dançando essa música. Só pra encerrar a primeira fase, foi a pergunta que você me fez hoje ali à tarde. Como foi que a gente terminou? Toda eu não vez lembro. Que ela pergunta isso e ela não lembra, eu fico bem chateado. Assim, olha, eu lembro que a gente ficou juntos, eu achava que era 1 ano. Ele falou que não. Foram que 7 foram meses. 7 meses. 2 dias, 13 horas. Para! Mentiroso. Ele vai...